Primeiramente, boa tarde aí, galera. A gente vai dar um contexto aqui, igual o Lucas falou sobre o Beagle, explicar como que ele foi criado, o que que ele resolve. Primeiramente, vamos nos apresentar aí. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou conhecido na Zup como B1, sou desenvolvedor iOS do time do Beagle. Para apresentar minhas características, eu sou uma pessoa branca, tenho cabelo castanho e estou num fundo com quadrinhos. Eu sou o Lucas, eu sou desenvolvedor iOS também aqui no time do Beagle. Eu sou uma pessoa branca, cabelos castanhos escuros. Eu estou em uma parede aqui de fundo azulado e estou com uma camiseta branca. Eu sou o Luiz Eduardo, conhecido como sou desenvolvedor Android na Zup. Hoje eu estou aqui vestido de uma camisa azul. Sou branco e tenho cabelo. É isso. Então, galera, para começar, eu vou falar um pouquinho de como que a gente vai prosseguir aí com a apresentação. Então, os tópicos que vão ser abordados serão por que que ele nasceu, por que que o Beagle nasceu de fato, o que que ele resolve, como que ele nasceu, como que foi desenvolvido ele em si, como que funciona o Beagle e como usar. Então, eu vou explicar por que nasceu e como nasceu. O Luiz Eduardo ele vai explicar como funciona e o Lucas vai explicar uma demonstração aí com o Playground ao vivo de como usar ele. Para começar a falar do Beagle, eu tenho que falar o que que ele resolve. O que que, de fato, ele soluciona o problema. No caso, são os testes de hipótese. Aqui na Zup, a gente está num ambiente que evolui muito rápido e o que a gente quer é testar rápido, errar para já pivotar, para você já ter sucesso com os seus propósitos, o que você quer testar. Então, para falar um pouco sobre teste de hipótese, eu tenho que falar um pouquinho como que funciona a maneira tradicional hoje de teste de hipótese. Hoje, um back-end, um servidor, ele consegue fazer inúmeros testes de hipótese num dia. Então, acaba que você consegue mudar dinamicamente os dados que vão ser consumidos pelas aplicações. Um exemplo de teste de hipótese pelo back-end, eu posso, em vez de mandar e-mail, eu posso mandar SMS para o celular da pessoa, falando, responda essa pesquisa, ou falando alguma feature nova que tem no app. Então, esses são testes de hipótese feitos pelo back-end. E quando a gente fala de mobile, Android, iOS, a gente tem um gargalo, que é a loja. Então, no modelo tradicional hoje, a gente consegue, dependendo da esteira, do desenvolvimento que tem, um deploy por semana. Acaba que isso é pouco, porque você tem o tempo de criação, depois você tem um tempo para fazer o deploy na loja, a loja aprovar, para depois sim você liberar para alguma base dos seus usuários. Então, geralmente, vamos supor, eu subi uma nova versão do app, eu vou subir para 1% primeiramente. Então, acaba, se você quer focar num público-alvo, eu quero fazer um teste de hipótese só com mulheres. Acaba que você não consegue mudar dinamicamente aquele teste, porque você sobe para a loja e depois você até faz o teste utilizando o feature flag. Um diferencial que tem desse teste de hipótese utilizando o feature flag é que você faz o deploy e o código, ele fica no celular da pessoa. Então, vamos supor que aquele teste ele vai ser executado só para apenas 10% da sua base. Utilizando o feature flag, 100% da sua base vai ter aquele código, mas só 10% vai ver realmente aquela regra de negócio, aquele teste que você está vendo. Então, acaba que isso traz
isso meio que faz o processo ficar mais lento. Então, uma das coisas que ele se propõe a resolver é isso, é trazer testes de hipótese mais rapidamente, que é com o conceito de Server-Driven UI. O conceito de Server-Driven UI fala que eu vou ditar a minha UI, então eu vou declarar quais componentes, quais a regra de negócio que vai acompanhar aqueles componentes vão ser renderizados no front através de um back-end. Então, acaba que você consegue ter a mesma possibilidade de deploy de um back-end, de alterar rapidamente para o front-end. Então, acaba que, utilizando esse conceito de Server-Driven UI, em vez de você utilizar aquele modelo tradicional de fazer aí um deploy por semana, você consegue mudar dinamicamente quantas vezes você quiser. Um dos benefícios que você tem é que o aplicativo ele vai ter uma única versão na loja. Então, vamos supor, o meu app ele vai ter vamos supor que ele está na 1.3. Ele vai estar com essa única versão e o back-end ele vai conseguir mudar fluxos, adicionar novos fluxos e até você lançar novas features sem lançar essa versão na loja. Um dos benefícios que tem também é que hoje você tem uma dependência do usuário atualizar o aplicativo. Então, você lança um deploy, vamos supor, a 1.4, a loja vai aprovar. Além disso, o usuário ele tem que ir lá na loja, atualizar o aplicativo para conter aquela nova feature que você está lançando. Então, acaba que isso facilita muito. Com o Server Driven, você consegue fazer essa mudança rapidamente. Um outro ponto que tem é que você consegue mudar o layout dinamicamente. Então, vamos supor, eu tenho um layout padrão definido no Deploy 1 e eu tenho o layout de uma maneira. E eu quero testar uma nova feature, que é esse botão roxo que você está vendo no Deploy 2, que é tipo uma opção para o usuário ele acessar uma nova feature do seu aplicativo. Acaba que você consegue fazer isso rapidamente. Então, eu lancei essa nova feature em determinado período do dia, aí eu fui monitorar e vi que os usuários não estavam utilizando. Então, rapidamente eu consigo retirar essa nova feature, porque a tela em si ela está sendo desenvolvida pelo back-end. Então, você consegue fazer essas alterações mais dinâmicas. Um outro caso legal é você tratar fluxos específicos por localização. Um exemplo, eu estou no Brasil, eu estou utilizando uma versão do app, e eu vou viajar para o Canadá. Quando eu cheguei no Canadá, eu não atualizei o aplicativo, eu não baixei um outro aplicativo de lá, eu utilizei o mesmo app e automaticamente ele consegue mudar as regras de negócio, o jeito que são declaradas as telas, igual lá pode ter uma regra de negócio diferente, que as telas vão ser todas diferentes. Então, acaba que, sem eu precisar atualizar, o usuário já vai ter a minha última versão e utilizar ela. Então, é um benefício muito grande. Um outro ponto legal são quem utiliza hoje. Hoje, um dos players que utiliza o Server Driven UI é o Swiggy. O Swiggy, ele é tipo um iFood lá da Índia, e tem na telinha da direita, vocês podem ver que tem um card do Swiggy Store. Esse card ele é um fluxo onde só algumas cidades vão ter esse fluxo. No caso, são lojas físicas que só tem em algumas cidades. Então, se a pessoa está na cidade que tem uma Swiggy Store, ela vai ver esse card e ela vai conseguir navegar nesse fluxo.
Se a pessoa não está numa cidade que tenha uma Swig Store, ela nem vai ver esse fluxo. E fazendo uma comparação aí, utilizando feature flags, o usuário não vai ter aquele código. No caso aí, imagina, se o Swig precisasse usar feature flag, 100% da base dele ia conter esse fluxo de Swig Store, mas boa parte não ia utilizar. Então, trazendo esse contexto, só as pessoas mesmos que vão ter acesso a esse fluxo são pessoas que estão naquela localização. Então, acaba que você ganha aí uma agilidade na manutenção, que vai estar vindo de um back-end. Então, se você precisar alterar alguma regra de negócio, se você quiser adicionar algo novo no fluxo, você consegue alterar isso rapidamente. E só aquela base que precisa ver, então, só as cidades que estão disponíveis vão ver esse fluxo. Um outro exemplo bem legal é você trazer uma experiência única para o usuário. Então, como você está trazendo a tela do back-end, você consegue fazer algumas segmentações que vão trazer um layout mais dinâmico, de acordo com o usuário. Então, ali, o usuário 1, ele está vendo a aplicação de um jeito. O usuário 2, ele vai ver a aplicação de outro jeito. E um exemplo bem legal que eu trago é quando você vai utilizar o Spotify. Ele traz algo dinâmico para você. Então, lá ele consegue ver os seus gostos musicais, eles conseguem trazer algumas playlists de acordo com o seu gosto, e tem épocas do ano que eles trazem playlists customizadas. No início do ano tem aquela playlist que é as músicas que você mais escutou no ano. E aparece aquele card no aplicativo e você nem atualizou o app na loja. Não fez nada. Então, isso acontece dinamicamente. Você, com esse conceito, você consegue trazer essa experiência para o usuário. Para falar um pouquinho de como o Beagle nasceu, eu trouxe um contexto de vários players que já utilizam esse conceito, que são o Swig, o Flipkart, o Spotify, o PrimePhonic, o Airbnb, e todos eles fazem um server-driven do contexto da aplicação deles. Então, não é algo genérico. E por isso que hoje tem isso. O conceito de server-driven, ele é só que é o que o back-end vai ditar o que vai ser renderizado na minha UI. Mas cada player hoje faz de uma maneira, declara os contratos da maneira que ele prefere e faz isso da maneira que é de acordo com a aplicação dele. Então, o Beagle, ele veio com o intuito de trazer algo mais genérico. Então, ele analisou tecnologias hoje do mercado que utilizam isso de alguma forma e criou um framework mais robusto e mais também genérico, sendo que ele é adaptativo, você consegue adicionar ele em qualquer aplicação, independente da regra de negócio que a aplicação tem, você consegue adaptar ele dentro da sua aplicação. E uma das coisas também que o Beagle traz é as novas práticas. Igual hoje, as plataformas nativas, Swift, a Apple, o Android, que tem o Kotlin, eles trazem aí as novas maneiras declarativas de você descrever telas. O Swift traz, a Apple traz o Swift UI e o Android traz aí o Compose. Então, o Beagle também já adicionou essa maneira declarativa e mais fácil de você declarar essas telas. Agora, o Luiz Eduardo vai continuar apresentando mais sobre o escopo geral do Beagle. Aqui eu expliquei mais o conceito de Server-Driven UI e expliquei os players que utiliza.
Agora, o Luiz Eduardo ele vai explicar como funciona o Beagle de fato, como que funciona a criação, como que o Beagle pensou em fazer isso, e a estrutura também de como fica no projeto. Dúvida já em relação a essa aplicação, aplicabilidade que o Beagle se propõe a fazer, já vai mandando aqui que a gente pode ir guardando aqui, a gente vê um momento para a gente conseguir responder todo mundo, tá? Surgiu dúvida, cara, dá para aplicar isso em tal lugar, eu tenho o conceito XXYZ, dá para colocar o Beagle? Pode ir mandando aqui nos comentários que a gente vai respondendo depois, tá bom? Me ouvindo bem? Estamos sim. Então, vou dar continuidade aqui. Então, agora eu vou apresentar de fato o Beagle, né? O Luiz Gustavo apresentou os conceitos teóricos de como o Server Driven funciona, quais players utilizam o Server Driven, e agora eu vou dar um contexto de como o Beagle funciona internamente. Primeiramente, eu vou falar de como o Beagle veio, né? Ele veio através de POCs. Então, a gente pegou esses players que utilizam, pegou exemplos de utilização do Server Driven e foi criando um produto para, no final, ele virar genérico, né? Você usar em qualquer aplicação nativa, Android, iOS e web. Então, a gente foi pegando exemplos desses players e foi criando um produto robusto. E no final veio o Beagle, né? E como que ele faz o Server Driven, então? Esse é o fluxo de funcionamento do Beagle. Então, na direita, temos o nosso BFF, que é o Backend for Frontend, é onde vai ficar toda a regra de visualização. Então, as suas telas serão criadas no BFF, toda a tela declarativa vai ser criada no BFF. Essa tela ela vai ser transformada em JSON, e esse JSON vai ser consumido pelas plataformas. E o retângulo da direita representa as plataformas. Hoje o Beagle atende a plataforma Android, iOS e Web. Aqui está o exemplo das plataformas mobiles, mas a plataforma web não muda muito esse fluxo. Então, esse JSON que o back-end transformou em JSON para a gente vai ser provido para as plataformas Android e iOS e vai ser renderizado de forma nativa. O Beagle tem esse benefício de todos os componentes vão ser renderizados de forma nativa em todas as plataformas. Então, eu tenho um texto, ele vai ser renderizado no Android como o componente TextView e no iOS o iLabel, certo? Então, eu vou demonstrar uma forma mais prática de como funciona aqui o fluxo de funcionamento do Beagle. Então, no back-end, a gente vai descrever a nossa tela. Então, no exemplo que a gente está vendo é o Kotlin DSL, é a DSL que o Beagle disponibiliza para o seu back-end. Então, ali ele criou uma screen e dentro dessa screen ele criou um texto com o valor live preview. Então, a partir dessa tela declarativa, o back-end vai conseguir transformar em JSON para a gente. Então, a tela declarativa vai ser transformada em JSON e vai ser provido para as plataformas mobile, onde ele vai ser deserializado ali e transformado em componente nativo. Então, e ali, como podemos reparar, que tem uma engrenagem ali no meio, chamada Yoga. Yoga é uma lib de posicionamento de componentes que a gente tem no Beagle. O Yoga ele utiliza o conceito de Flexbox, onde a gente usa atributos do Flex para posicionar os componentes na tela. E por que a gente utilizou o Yoga, né? Por que a gente usou o conceito de Flex, né? O Flex ele é muito usado hoje no web e a gente viu uma boa maneira de usar ele nos mobile. E o Yoga ele é uma lib que você consegue usar tanto no iOS tanto no Android.
e também no web, que já é utilizado. Então, com esses benefícios, o Yoga possibilita com que todas as plataformas renderizem o texto e fique no posicionamento que você criou lá no back-end. Então, faz com que todas as plataformas renderizem o mesmo comportamento, certo? Por isso que a gente usou o Yoga. E mais acima tem o Design System, onde o Beagle utiliza o conceito de Design System para renderizar os componentes da sua aplicação. O Design System, são tipos peças de Lego, onde você consegue ligar. Então, eu tenho um componente de texto, eu tenho um botão. Todos esses componentes ficam registrados no meu Design System, e quando eu usar esse texto do meu back-end, quando ele chegar aqui, o Beagle vai conseguir falar, ele está criando um texto. Então, aí ele vai pegar o texto que tem registrado no Design System e vai renderizar para a gente, certo? Espera aí que eu voltei. Aqui. Então, no final, vai ser renderizado um texto em todas as plataformas com o mesmo posicionamento, certo? Então, esse é o posicionamento que fica no final, e esse é o fluxo de funcionamento do Beagle, certo? Aí agora, a gente vai apresentar uma aplicação, o Luiz Gustavo vai apresentar aí para a gente uma aplicação real, onde a gente vai demonstrar como as telas são descritas no back-end e como elas vão ser renderizadas nas plataformas mobiles, certo? Aí. Salientar que esse código que é feito no back-end, ele é único, então eu vou criar uma única vez essa descrição para ser renderizado nas plataformas Android e iOS. Essa renderização ela é feita de maneira nativa, ou seja, todo o poder do nativo. O pessoal pergunta, cara, o que dá para fazer com o Beagle? Eu consigo fazer qualquer coisa que eu consiga criar com o nativo. Se o nativo tem o poder X, eu consigo fazer com que o Beagle tenha o poder X, porque no final ele é um componente nativo. O Beagle é parcial. Se ele é nativo, ela minha que já é nativa, eu tenho um fluxo aqui, Lucas, que ele é nativo, igual o exemplo que o Luiz Gustavo deu da Swig, eu queria adicionar server driven só em um componente aqui, porque eu não sei se a minha base inteira vai precisar daquele código ali. Eu quero fazer testes de hipótese específico, como por exemplo na Swig Stores. Eu consigo adicionar o Beagle só em uma parte da minha tela? Consigo, porque o Beagle é nativo. No iOS, uma view controller consegue colocar o Beagle dentro de uma view, porque o Beagle, no final das contas, gera uma view. O Android consegue adicionar, porque o Beagle também tem as activities. O Beagle também consegue conversar ali dentro com componentes no Android, as views. O Beagle também é uma view. Eu consigo adicionar em qualquer em qualquer momento da minha aplicação, em qualquer lugar da minha aplicação nativa. Então, a gente tem todo o poder do nativo, só que sendo dirigido, literalmente, essa é a palavra, ele está sendo dirigido pelo meu back-end. E essa parte do Design System, é legal a gente citar que toda aplicação tem alguns botões padrões, tem alguns comportamentos padrões, tem text input padrão, tem telas de erro padrão, e tudo isso faz parte de um Design System. E quando eu organizo esses componentes e eu disponibilizo eles para o Beagle, eu consigo montar o que eu quiser. Eu consigo montar fluxos, eu consigo montar telas, assim como o Luiz Gustavo vai mostrar para a gente vendo isso acontecer na prática. Então, todo o poder do nativo passa a ser dirigido pelo meu back-end, como é a proposta do conceito de Server Driven UI. O servidor vai literalmente dirigir o meu front-end, e isso, utilizando o Beagle, a gente consegue fazer com códigos nativos. Aí, isso que eu falei, o Luiz Gustavo vai mostrar para a gente como que acontece de fato, né? Vai abrir as aplicaçõezinhas lá com você. Aqui eu tenho 3 projetos abertos, que são o iOS, o meu BFF. Então, eu vou abrir aqui o meu BFF, primeiramente, para dar um overview. Primeiramente, eu vou rodar a minha aplicação para mostrar, porque faz mais sentido. Então, aqui eu estou rodando a minha aplicação. Enquanto isso, eu posso rodar o iOS também.
Aqui, já foi startado. Estou iniciando meu emulador. Enquanto isso, uma coisa legal é que hoje eu criei a tela, criei uma telinha lá no meu back-end, e essa tela ela vai ser gerado um JSON, igual o Luiz Eduardo mostrou lá no fluxo. Então, aqui no navegador, eu vou bater lá no endpoint daquela tela, que eu posso ver qual que é o endpoint através do meu back-end. Então, eu vou vir aqui no meu controller, e quando eu bater aqui em /outfit no meu navegador, eu vou conseguir ver qual que é o conteúdo que gerou, que o meu back-end gerou. Então, se eu rodar aqui, ó, esse aqui é o JSON que foi gerado através do meu back-end. Então, aqui ele gerou uma screen, tem uma navigation bar, tem os outros componentes aqui. Esse aqui é toda a tela que vai ser renderizada aqui no meu emulador. Como vocês podem ver, já está abrindo. Aqui eu vou abrir a demo. E aqui ele renderizou minha telinha. No caso, esse JSON que está aqui no meu navegador é o JSON que a minha aplicação recebeu para renderizar. Então, aqui eu tenho uma telinha, tipo uma telinha de uma loja de roupa, onde tem um título, tem a imagem. Aqui eu posso selecionar a cor, o tamanho, posso adicionar adicionar um cartão. E aqui, ó, de acordo com o que eu vou mudando o valor, eu vou mudando aqui o valor da cor, eu quero uma camiseta azul. Ele também acompanha o valor do preço. Então, toda a lógica de negócio que está nessa tela, ela vem de um back-end. Então, isso tudo está vindo através de um back-end, onde eu posso fazer fluxo, igual aqui, eu naveguei para uma outra tela, eu consigo ter ações também, tipo a ação do alert, aí, tudo isso está configurado lá no meu back-end. Agora, eu vou dar uma explicadinha mais ou menos de como funciona o meu back-end. O meu back-end ele é dividido em builder, em controller e em service. O meu builder é o pacote onde eu descrevo a minha tela. Então, o meu outfit screen, que é essa telinha da camisetinha, ela está descrita aqui. Eu tenho um método que o Beagle me fornece, que eu retorno uma screen. E aqui nessa screen eu coloquei um container, que é um componente do Beagle que eu posso colocar vários componentes, e aqui eu coloquei os componentes, igual outfit image, outfit color, outfit size, submit button. Aí todos esses componentes estão vindo num back-end. Eu vou rodar aqui também o Live Preview. Espera só um segundinho. Uma coisa bem interessante do Beagle é que a gente consegue fazer mudanças rapidamente, igual eu falei na apresentação. Então, eu quero fazer aqui um teste de hipótese. A minha loja, ela acabou todas as roupas, acabou todas as cores, e só tem uma cor, que é a cor da camiseta. Então, acaba que eu vou deixar aqui, ó, a minha aplicação aqui do lado. Eu vou entrar do modo Live Preview. E esse modo aqui, ele vai me trazer a telinha, a mesma telinha. Vamos supor que eu quero fazer um teste de hipótese. Acabou minhas camisetas e eu preciso alterar rapidamente o meu layout. Então, o que eu vou fazer? Eu não preciso mais, eu não tenho mais camisetas azuis. Eu só tenho essa camiseta branca que está aqui. Então, eu não quero colocar mais esse componente, porque eu não tenho mais camiseta das outras cores. Então, eu vou vir cá, onde tem o Outfit Colors, vou comentar essa parte e vou dar um Command S. Só vou salvar. Aí, rapidamente, o meu back-end ele vai gerar um novo JSON e vai alterar lá o conteúdo da minha tela. Que aí agora só está contendo o componente de tamanho. Isso foi feito uma alteração pelo back-end. Eu tive que fazer uma alteração rápida, porque acabou minhas camisetas azuis, vermelha, preta, e eu só tenho a camiseta branca. Então, rapidamente eu consegui fazer essa alteração e o usuário agora ele consegue escolher só essa camiseta e escolher o tamanho. Aí... Quer dizer que a gente consegue adicionar features aí, tá? Então, sim. tem alguma peça que tem algum
algum comportamento específico, tem algum tipo de roupa que a gente vai precisar colocar um campo específico para o usuário selecionar. Então, a gente consegue fazer isso em maneira real-time, e a gente consegue garantir que toda a base de usuários vai receber essa alteração na hora, sem precisar atualizar o aplicativo. Então, eu vou garantir que não vai ter esse tipo de erro. A gente adicionou uma peça que ela tem, o cara tem mais uma seleção ali para fazer, o meu usuário final vai precisar adicionar um fluxo, eu consigo adicionar esse fluxo, toda a base vai ter esse fluxo, e isso tudo é feito através de mudanças no back-end, no código único que descreve a tela para todas as plataformas Android, iOS e Web. Aí, continuando meu teste, aí passou uma semana e chegou o meu estoque novamente. Eu tenho camisetas de todas as cores. É só eu ir no meu back-end, voltar lá aquele componente de cores que já tinha e eu fazer um deploy novamente com o meu back-end. Então, rapidamente, eu não precisei fazer alteração na loja, eu consegui alterar o meu layout dinamicamente e agora eu já consigo ter novamente todas as cores de camiseta. Então, um exemplo prático de como funciona o Server Driven, como você pode mudar dinamicamente essas telas, essa é uma forma. Aí agora, ó, o usuário ele já consegue acessar, ele já consegue selecionar a cor, porque eu já tenho um estoque também, e rapidamente eu tirei esse componente e voltei ele, sem precisar atualizar o meu front. Eu não rodei o emulador novamente. É tipo que eu não precisei atualizar o aplicativo lá na Play Store, nem na Apple Store. Então, é um exemplo bem legal. Eu vou mostrar um pouquinho também a estrutura aqui no iOS. Então, a única coisa que eu tenho aqui no meu front é o Design System. Então, aqui nesse Design System eu tenho alguns componentes, igual aquela image, eu tenho esse Scroll Selector, que ele é reaproveitado tanto para a imagem e para a cor. Aqui eu tenho uma parte de Custom Component, que igual é o Image Detail, Color Selector, Size Selector. Tudo isso é registrado no meu front. A única coisa que o back-end faz é referenciar os componentes que eu já tenho no front-end e eu posso criar layouts dinamicamente lá, utilizando apenas a base de Design System que você tem, aquele leque de opções. Costuma ter dúvida nisso, né? Ah, mas aí como que fica a participação do Dev Front nessa parte? Então, quem vai desenvolver os componentes, aquele componentezinho de seleção de cor ali, ele está criado no meu front, ele foi criado de maneira declarativa. Se tem alguma regra específica para ele, né? Vai selecionar, vai fazer uma animação, vai fazer algum tipo de som, vai chamar algum componente que é, sei lá, câmera, vai pegar a geolocalização, alguma coisa assim, é tudo criado no front. E quem vai montar a tela é o back-end. Então, eu vou prover para o meu back-end, através de um design system, todos os componentes de maneira nativa. A parte do debug, que o Danilo perguntou aqui, ele perguntou essa parte de debug, né? Então, no front não tem a descrição da tela. Então, eu não vou conseguir debugar diretamente aqui pelo Xcode, dependendo do meu fluxo. Se o meu fluxo for inteiramente server-driven, a tela ela é completamente descrita pelo meu back-end, a minha depuração ela precisa ser avaliada no tipo código. Eu consigo avaliar ali a depuração, eu subo o localhost ali e eu consigo depurar pelo meu back-end. E se a tela for meio a meio, vamos dizer que a tela ela é nativa e ela tem um componente ali que ele vem através de um servidor, que é o BFF. Então, eu consigo debugar aquele componente específico, né, o que está chegando de JSON, eu consigo avaliar no meu Android e no meu iOS esse JSON que está chegando e ver se está de acordo com o que eu espero. Então, o debug ele acaba sendo específico para cada caso. Full back-end, a minha tela está totalmente descrita no back-end, eu faço o debug por lá, e se minha tela está metade, eu consigo fazer nos dois lados. Eu consigo depurar o meu aplicativo pelos dois lados. Aqui também um exemplo é igual. Essa tela ela veio toda do back-end. Mas como você pode ver, se eu clicar aqui nas views, vão ser componentes nativos. Então, sei lá, faltou um componente que não está na tela. Você consegue olhar a hierarquia de view, consegue fazer olhar toda aquela lógica do componente, se ele tem tamanho, qual que é o tamanho, como que está essa hierarquia de view aqui.
tudo isso. Então, o que muda é só onde você declarar a tela, mas a parte de debug também, ela pode ser feita nos componentes. Então, se você sabe que um componente igual se o meu componente de valor tiver colocando valor aleatório ali, está errado, ele está bugado, eu posso vir aqui no componente de image, então eu venho nesse image detail, e eu consigo entrar aqui no código dele, ó, esse aqui é um código, esse aqui é o código nativo, como vocês podem ver, está fazendo UI label, view, você consegue debugar por aqui também. Então, se eu colocar um breakpoint aqui no meio desse código, eu consigo ver o valor que ele recebeu no init, se é o valor certo, consigo ver a regra de negócio que esse cara está tendo e também ver se está certo. Então, continua da mesma forma do nativo também. Eu vou rodar também o Android. Aqui eu estou com um Android, eu vou rodar aqui. Vamos ver. Enquanto é realmente muito boa. Enquanto Android, você executa a aplicação Android, eu vou responder a dúvida do... Deixa eu ver aqui a dúvida de Android que teve. Só um minuto. Felipe Palma de Oliveira Cunha. Como que fica isso em relação ao Navigation Component? Como que essa parte, ele trabalha o Beagle trabalha com Activity ou com Fragment? Hoje o Beagle, ele trabalha com Activity, com Fragment, então você consegue renderizar componentes em Activity ou Fragment, ou criar novas telas a partir lá do back-end, e como funciona a relação com Navigation, né, que é o componente lá do Android. Hoje o Beagle não tem esse componente, então você cria o Navigation nativo no Android e cria os fragments do Navigation. Aí, como que vai ficar a visualização desses fragments? O Beagle, se consegue renderizar conteúdo Beagle dentro desse fragment. Então, todos os conteúdos renderizados dentro do fragment vai vir do back-end, o Beagle vai mandar para o front e vai ser renderizado dentro desse fragment. Então, é desse jeito que você consegue criar, usar o Navigation bar do Android e os fragments. Então, vamos supor que eu não tenho um Navigation ali, eu não tenho um Navigation bar ali, e eu só tenho uma Activity, eu consigo também renderizar componente Beagle nessa Activity. Então, o Beagle, ele tem uma sinergia muito forte com o nativo, porque o Beagle é nativo. Porque o Beagle é nativo. Rafael, respondendo a sua pergunta, 5 horas da tarde vai ter uma apresentação do Beagle mais o Charles, e essas duas ferramentas juntas conseguem resolver o seu problema na gestão do produto em si. O que entra, o que sai, como que eu consigo controlar as versões, quem está vendo qual versão, quem está vendo o quê. O Charles se propõe a resolver esse problema de deploy em círculos, e 5 horas da tarde vai ter uma apresentação que vai ser fantástica, que vai mostrar o poder do server driven aliado ao poder do deploy em círculos, eu conseguir dimensionar quem que está vendo a minha apresentação. Então, 5 horas da tarde, não perde, porque vai ser muito legal. Continuando aqui, a mesma aplicação que eu rodei Android, eu estou rodando iOS, e essas aplicações, elas estão consumindo o mesmo JSON. Então, aquele JSON que está aqui, ó, quer ver, eu vou colocar o emulador aqui de fundo. Esse JSON que está aqui no fundo, essas duas aplicações, Android e iOS, está consumindo. Cada uma tem suas particularidades, igual, você pode ver que são diferentes, ó, o comportamento do componente. Vamos supor lá, ó, esse aqui tem um check, esse aqui tem uma bordinha, o check. Então, acaba que você, além disso, consegue manter o padrão do nativo. Então, hoje, quando você desenvolve Android nativo e iOS nativo, cada ferramenta tem suas particularidades. E o Beagle consegue criar uma única feature, mantendo essas particularidades de cada plataforma. Então, aqui faz navegação, vai para a mesma tela. Aqui, ó,
eu estou abrindo um alert de cada plataforma. O alert do iOS ele é redondinho assim, tem esse quadradinho. O alert do Android ele já é quadrado assim, tem um botão OK. Então, esses componentes são o mesmo componente e são nativos de cada plataforma, mantendo o padrão de cada plataforma. Então, esse aqui foi a demo, a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Esse repositório da camisetinha, ele é um repositório aberto, então, se vocês quiserem, eu posso estar deixando aqui na descrição o link desse repositório. Você pode clonar, pode rodar o BFF, olhar como que foi feito os componentes em cada plataforma, Android, iOS, olhar como que foi feito o back-end e também brincar aí, olhar mais ou menos como funciona a implementação de cada um. Ô, Daniel, você fez a pergunta se o Beagle é possível criar com a aplicação React Native. Hoje o Beagle ele tem suporte para web, React e Angular e mobile, nativo, Android e iOS. A versão React Native está em desenvolvimento ainda, vai ser disponível, mas hoje a gente não tem disponibilidade para React Native. Só web, por enquanto. Isso. Pessoal, eu mandei um link aí, ó, do Playground, vou mandar de novo. Vamos entrar aqui. Se você quer experimentar como é que é isso, se você quer mostrar para alguém da sua equipe, quero só conseguir entender como que isso seria, né, na prática, e eu não estou afim de instalar nada na minha máquina, não estou afim, eu só quero ver como que o Beagle funcionaria, o que ele tem, qual que é o poder de fogo que o Beagle tem para tentar me convencer de que eu deveria adotar ou não o Beagle para fazer algum tipo de teste de hipótese na minha aplicação. Então, vamos lá. Conversar um pouquinho aqui sobre o Playground. Então, quando a gente entra aqui no Playground, a gente vai ver aqui do lado a plataforma que vai ser renderizado. Eu consigo renderizar isso no iOS, no Android, no Angular, no React Web. Como você pode ver, o Native está aqui, a gente está em desenvolvimento, mas a gente ainda não está disponível para o nosso usuário final. E aqui, pessoal, do lado, a gente consegue editar o JSON. De maneira alguma, você, durante o desenvolvimento, utilizando o Beagle, vai precisar mexer em algum JSON, porque tudo isso daqui é feito de maneira declarativa. Eu vou criar lá no meu back-end de maneira declarativa. Já está em produção também, a nossa equipe está trabalhando para a gente conseguir criar o Playground aqui utilizando o declarativo Kotlin, mas ainda está em desenvolvimento, a gente vai finalizar. E, por enquanto, a gente consegue brincar aqui com o JSON direto. Mas, se você for dar uma olhada na estrutura do DSL Kotlin com o nosso JSON, eles são muito parecidos. E é para ser. É fácil de ler o JSON, assim como é fácil de ler a nossa DSL utilizando o Kotlin. Aí é importante salientar que no iOS também está disponível a DSL com o Swift. Então, hoje eu tenho a DSL no Kotlin e eu tenho a DSL no Swift. Eu consigo utilizar o DSL Kotlin no meu back-end ou lá no meu Android. E aqui, então, pessoal, a gente tem uma telinha que tem uma imagem, né? Beagle, welcome to Beagle Playground. Use this panel to start coding. Access the fast guide. E eu quero dar uma mudada nisso daqui, eu quero transformar isso daqui em uma tela de login. E como que a gente faz isso, pessoal? Eu vou explicar um pouquinho da estrutura. Eu tenho um container aqui dentro. Todo container tem um children. Então, eu vou retirar esses componentes aqui. Então, o children é uma lista, e dentro dessa lista ela está falando todos os elementos que estão aqui. Então, eu tenho uma imagem, eu tenho um texto, Welcome to Beagle Playground, e eu tenho aqui o segundo texto e o botão que está aqui embaixo da tela. E isso daqui, então, representa os meus elementos, e eu consigo remover esse elemento daqui, né? Eu venho até a vírgula que separa a minha lista, o elemento da minha lista, e se eu remover essa imagem daqui, eu aperto no play aqui no cantinho, eu já vou conseguir ver isso daqui sem aquela imagem. Eu consigo fazer modificações aqui também, então ao invés de ser Access Fast Guide, eu vou colocar aqui login. Aqui no lugar dos textos, eu posso utilizar um text input. Lucas, eu não sei como é que eu vou utilizar um text input. Você pode pesquisar na nossa documentação
Se o Luiz Gustavo e o Luiz Eduardo puder jogar aí o link da nossa documentação para o pessoal, lá na documentação você vai conseguir encontrar tanto a parte do JSON quanto a parte dos declarativos do DSL, por exemplo, se eu quero um text input. E aqui também você consegue ver outros componentes. Então, vou abrir em outra guia para a gente conseguir ir dando uma olhada nos outros componentes do lado, nessa aba aqui, e na aba de cá a gente vai dar uma olhada. Aqui nos projetos, então, eu tenho os componentes default do Beagle. O que o Beagle oferece by default? Eu consigo, então, de Analytics, eu consigo fazer traqueamento ali, quero colocar as coisas no Google Analytics, quero captar coisas do feedbacks, né, através de ferramentas de Analytics. Então, eu tenho botões, o container aqui, né, que são as views, tanto no Android, no iOS, quanto no web, né, então elas são os pedaços das visualizações. Tem o image, lace component. O Beagle oferece uma gama bem rica de elementos que estão by default, mas essa daqui não é a intenção, né? A intenção é que você tenha os seus componentes da sua aplicação lá no seu front-end e você consiga cadastrar eles no Beagle para o Beagle poder utilizar. Então, aqui a gente tem alguns componentes de lista também. Eu venho em Select Another Project e eu seleciono os List View Examples. Então, aqui eu tenho como que eu vou criar uma lista com o Beagle. Eu consigo, então, criar paginações, né, com o Beagle. Aqui na parte de componentes de iteração, eu consigo ver o que eu consigo com o Beagle na parte de iteração. Então, esse aqui é um exemplo muito legal, que no meu front não teria nada, absolutamente nada, e eu conseguiria criar uma chamada de serviço só utilizando o Beagle. Então, não tem nada no meu front-end e eu quero adicionar uma chamada de serviço. Eu vou bater em uma API terceira e eu só preciso colocar os dados aqui. E assim que eu sair, ele vai fazer a requisição e ele vai trazer para mim todos os dados. O Beagle traz o benefício, né, numa tela de cadastro ali. Você quer adicionar algum novo campo ou remover algum campo. O Server Driven funciona bem perfeitamente nesses casos e é muito legal quando realmente está funcionando ali. O serviço chamando o serviço e populando esses componentes, né, com o resultado, isso tudo através do back-end. Então, aqui, a gente adiciona a chamada aqui no ViaSep, passa a URL, passa os dados, né, que estão sendo digitados pelo usuário aqui, e eu consigo, então, trabalhar com os dados que chegam da minha API. Então, eu consigo aqui pegar o zip code, o street number, neighborhood, city, state, complement, e consigo popular a minha tela somente utilizando aquilo que chegou do meu serviço, sem precisar implementar nada no front. Então, como que o Beagle funciona na hora que eu preciso interagir com a API de terceiro? Você consegue fazer tudo pelo back-end. Mudou minha API de terceiro, eu quero adicionar alguma coisa, eu consigo adicionar aqui. Na minha tela de sign-in, eu vou precisar pegar o CPF do usuário, que antes eu não pegava. Eu consigo adicionar essa validação aqui. Eu consigo criar um endpoint, então, que valida o CPF para mim, para não precisar validar no front, e eu quero bater nesse endpoint? Consigo criar. Tudo vai depender da minha necessidade do negócio. Então, aqui, eu vou pegar um componente mais simples de text input. Esse daqui, ó, é um componente de text input. E eu vou colocar ele aqui, então, na minha telinha, que seria a telinha de login. Então, eu jogo o text input aqui. Eu vou trocar, a princípio, os valores, né, que estão aqui dentro. E aqui ele está reclamando para mim que ele não encontrou o contexto de address. Tem um outro ponto bem legal, que é como que o Beagle faz para conversar entre os componentes, como que eu faço para mandar dados de uma tela para outra. O Beagle resolve isso através do nosso contexto. Então, existe uma forma de compartilhar dentro de um mesmo container informações utilizando o contexto. Esse contexto eu consigo criar paths para esse contexto e dentro desses paths, desses contextos, eu consigo ali transitar dados entre componentes, entre tela. Eu consigo transitar dados na minha aplicação de maneira reativa
utilizando, por exemplo, o contexto global. Para esse exemplo aqui, eu vou utilizar, então, o contexto global. E o path aqui eu vou chamar de e-mail. O que eu vou captar do usuário aqui vai ser o e-mail. E aqui, em vez de address, eu vou pegar, então, o global. Aqui eu vou pegar o e-mail. E assim, eu consigo, então, passar dados, né, de um lugar para o outro. Toda vez que eu acessar o global.email, ele vai dar para mim, ele vai mostrar para mim o dado que está nesse path específico, né? Então, sempre que tem uma ação que modifica esse contexto, eu vou conseguir acessar através do contexto global. Então, tudo que está sendo escrito, né, nesse text input daqui, eu consigo acessar ele de outras páginas da minha aplicação. Então, eu acabei de setar, né, esse SDDS, e se eu vim aqui em uma outra página da minha aplicação, eu vou remover esses, aqui de dentro do Children, eu vou remover esses elementos, e vou adicionar aqui, então, um elemento do tipo texto. Vou copiar o texto que está na página de cá. Vou jogar aqui para a minha aplicação do lado. E aqui, ao invés de usar esse texto aqui, que está escrito de maneira chapado, né, o texto assim, eu vou acessar o valor que está na tela do lado de lá. Então, eu consigo, através do contexto global, .email, acessar o valor que está escrito nessa tela de cá. Então, se eu rodar o meu exemplo, assim que eu escrevo, então, do lado de cá, Lucas, eu consigo enviar para a tela do lado de lá o texto que foi digitado pelo meu usuário. Então, qualquer alteração que for feita aqui, então, ele vai ser enviado para a tela de lá. O Beagle consegue, então, trabalhar utilizando o contexto, passando dados de um lado para o outro. Eu consigo, então, fazer chamadas de serviço através do meu back-end. Eu consigo criar listas através do meu back-end. Inclusive, tem um exemplo aqui, acessar do lado de cá, que fica mais simples para a gente. Tem uma lista aqui, elaborada, inclusive, com o que a gente teria muita dificuldade de criar no Android, no iOS, teria que seguir um monte de passos, né, para poder criar uma table view, um list view ali. E aqui, com o Beagle, a gente só cria de maneira declarativa, de uma maneira muito mais fácil, quais são os elementos que a gente quer, como que a gente quer que isso seja organizado, e o Beagle já consegue montar para a gente, né, o layout de uma lista bem organizado, que a gente costuma ver aí em aplicativos de exemplo, que são criados por desenvolvedores para poder estudar a plataforma, e tudo isso feito de uma maneira muito fácil, muito simples, né? E, inclusive, aqui a gente consegue pegar imagens de URLs, né? Então, aqui a gente está pegando esses posters através de URLs. Nós conseguimos criar rotas, fluxos, então eu consigo, sem adicionar nada, sem mudar nada no meu back-end, eu consigo, então, adicionar uma segunda tela aqui no meu fluxo. Eu consigo navegar de uma tela nativa para uma tela Beagle, para uma tela descrita no BFF. Eu consigo navegar de uma tela do Beagle, ou seja, essa tela aqui, ela poderia estar navegando para um fluxo que é descrito de maneira nativa. Então, na hora que eu clicasse aqui em login, ela ia para uma tela que está de maneira nativa. Eu consigo acessar dados. Lucas, esse dado aqui que ele escreveu aqui no exemplo, que está sendo compartilhado através do contexto com a outra tela, eu consigo acessar esse dado lá na minha aplicação que está feita de maneira nativa, consigo conversar perfeitamente, porque no final das contas, o Beagle é nativo, o Beagle é código nativo. Aqui a gente consegue ver bastante exemplos, né, de aplicação do Beagle. Então, o que o Beagle consegue fazer, né? Eu vou abrir uma rota nativa, eu vou abrir, tem o Pop to View, Pop Stack, várias formas de navegação que já são
Isso, que são providas pelo Beagle, várias formas de navegação. Eu consigo criar minhas formas de navegação, Lucas? Eu consigo criar minhas rotas de navegação, consigo criar ações, essas actions aqui, né, de navigation. Eu tenho uma action aqui de mudar o contexto. Eu tenho uma action de chamar o serviço. Consigo criar uma action de câmera. Consigo criar uma action de abrir minha câmera, consigo criar uma action de abrir um mapa, né, que são componentes nativos. Por eles, no final das contas, eu acabo tendo todo o poder do nativo para poder montar ali no meu design system e o Beagle, no final das contas, montar a minha aplicação como se ela fosse um Lego. E tudo isso tendo o poder de fazer as minhas releases sem passar pelas lojas. Sensacional isso aí, Lucas. Pessoal, tem 2 perguntinhas finais ali para a gente encaixar nesses 2 minutos aí, ó. Certo. Felipe Palma perguntou para a gente como é que fica o XML aí no Android. É esquecido? Com a chegada do Jetpack Compose, haverá alguma adaptação em Beagle nesse sentido? O desenvolvimento, né, no Android com XML continua normal. Então, por exemplo, vai ter telas na sua aplicação que não faz sentido vindo do back-end. Então, você vai continuar desenvolvendo de forma nativa com XML ou com Compose normalmente. E o Beagle já tá no radar do Beagle. A gente também dá suporte para essas DSLs declarativas, né? O Compose do Android e o SwiftUI do iOS também. Interessante também é que, tipo, você não vai só criar a tela 100% server-driven. Então, vai chegar um momento que você vai criar... Eu só quero um card que vem do back-end. Então, a tela ela vai ser nativa. Você pode criar em XML no Android, você pode criar em Vue Code no iOS. E só aquele card, aquele pedacinho da tela vai vir do back-end. Então, você consegue fazer essa junção do Beagle com esse código nativo também. Respondendo o Daniel Castro, normalmente toda aplicação, para abrir uma tela, ela faz uma request para pegar os dados que vão ser mostrados para o usuário. Então, normalmente, sempre que você abre ali o Instagram, ele trabalha ali com offline first, né? Ele te mostra o que já está cacheado ali. O Beagle tem poder para fazer isso, tá? A gente consegue mostrar o que está cacheado. E depois, durante essa parte de request, você já teria que pegar esses dados, já teria que transformar ele e renderizar ali, renderizar não, né? Poder popular a sua tela que está feita no front com esses dados que chegou do servidor. O Beagle não tem, nessa parte principalmente de renderização, o tempo não modifica, tá? O tempo que eu demoro para fazer uma request, pegar só dados e mostrar esses dados na minha tela, é o mesmo tempo que o Beagle poder pegar esses dados e mostrar eles ali, porque é nativo, já está, o meu código que está sendo produzido ali continua sendo código nativo e não tem essa perda de performance ali quando você vai navegar no aplicativo. Inclusive, na apresentação das 5 horas, o pessoal vai mostrar um aplicativo que vocês vão poder mexer nele ali na hora para vocês testarem se esse negócio server-driven serve mesmo, se isso é legal. 5 horas da tarde, então, vai ter uma apresentação show de bola que vocês vão poder interagir com o aplicativo que estão nas lojas. Sensacional, galera, vocês arrebentaram tudo aí, Lucas, Luiz Gustavo, Luiz Eduardo, famosos B1 e B2 aí, prazer ter vocês aí apresentando pra gente esse framework sensacional que é o Beagle. Vocês fizeram os olhos de muita gente brilhar aqui na palestra. A galera vai com certeza acompanhar o Beagle de agora em diante. Certinho. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade também. E obrigado, galera, aí também que compareceu. Muito obrigado e tenha uma ótima tarde para vocês. Galera, obrigado demais. Valeu, galera. Até mais.